Eu ainda me lembro daquela viagem para Miami com a minha melhor amiga, Flor Bela, como se fosse ontem. Na época, eu estava começando a dar aula de línguas estrangeiras, me matando de trabalhar, mas no fundo querendo algo mais do que só preparar aulas e ficar na sala de aula. A Flor Bela botou na minha cabeça que um pouco de sol e água salgada iam me fazer bem. E não é que ela estava certa? Miami nos recebeu de braços abertos, com brisa quente, o barulho das ondas que não acabava mais e música saindo de cada bar da Ocean Drive. Parecia que eu tinha entrado num sonho, um mundo onde tudo podia acontecer. Uma noite, a gente se juntou com uma galera na praia para um festival cultural. O ar estava cheio de música, bateria, violão, gente cantando em línguas que eu só entendia metade, mas que mexiam comigo lá no fundo. As pessoas estavam dançando descalças na areia, rindo alto com o barulho das ondas. A Flor Bela me puxou pela mão e me jogou no meio da muvuca. Eu ri, meio sem graça no começo, mas depois me soltei e comecei a dançar no ritmo da música. Foi aí que eu vi ele, o Salvador Telles. Nossos olhos se cruzaram no meio da roda de dança. Foi daqueles momentos que parece que o mundo fica mudo e só sobra um par de olhos te encarando. Ele abriu caminho no meio da galera, sorrindo, e se apresentou com uma confiança, que parecia que a gente se conhecia a vida toda. Não teve aquele silêncio chato, nem papinho furado. A gente se conectou na hora. Daquela noite em diante, a gente virou chiclete. A gente explorou Miami todinha junto, caminhadas de madrugada na praia, sentados no pier comendo comida de rua, falando dos nossos sonhos como se o futuro já fosse nosso. O Salvador me contou do trabalho dele com empresas, que ele era especialista em salvar empresas que estavam quase falindo. Ele falava com tanta garra, tanta clareza, que eu acreditava que ele podia fazer qualquer coisa, e ele me olhava como se eu fosse tão capaz quanto ele, como se ele enxergasse uma parceira, e não só uma carinha bonita de férias. Quando a viagem acabou, eu achei que a nossa história ia ser só mais um romance de verão. Mas parece que o destino tinha outros planos. Quando a gente estava se despedindo no aeroporto, a gente descobriu que não só morava no mesmo estado, mas na mesma cidade, Seattle. Eu lembro de ter dado risada, sem acreditar, e a Flor Bela zoando que o destino estava gritando no meu ouvido. E talvez estivesse mesmo. Eu e o Salvador voltamos a nos encontrar como se a gente nunca tivesse se separado. A gente começou a sair de verdade, café em dia de chuva, jantares em restaurantes escondidos onde a gente ficava horas depois de ter terminado de comer. Tudo parecia tão fácil, como se a gente se conhecesse há anos, e não semanas. Não tinha joguinho, nem dúvida. Ele me ligava de madrugada só para ouvir a minha voz, e eu me pegava sorrindo no escuro, com certeza de que aquilo era amor. Não demorou muito para o Salvador me pedir em casamento. Olhando para trás, parece loucura como a gente se casou tão rápido, mas na época parecia tão certo, mais do que certo, inevitável. As pessoas falam de alma gêmea como se fosse uma coisa rara, frágil, mas com o Salvador eu sentia que tinha encontrado a minha. A gente não precisava de tempo para testar ou questionar nada, a gente acreditava no que sentia. E foi assim que, poucos meses depois de ter voltado de Miami, eu estava lá, no altar, dizendo sim, convencida de que eu tinha finalmente entrado na vida que eu sempre quis ter. Quando eu e o Salvador voltamos para Seattle como marido e mulher, a gente estava decidido a construir a nossa vida do zero. O primeiro passo foi comprar um lugar pra gente. Não foi fácil. O apartamento que a gente escolheu era lindo, moderno, com janelas enormes com vista para a cidade, mas a gente fez um financiamento que parecia gigante perto do salário dos dois. Mas o Salvador estava confiante. Ele já tinha fama de ser um cara bom em resolver crises, o tipo de cara que as empresas chamavam quando tudo estava desmoronando. Ele ganhava bem, a carreira dele estava crescendo e ele acreditava que a gente ia dar conta de pagar o apartamento. Eu ainda estava dando aula de línguas numa escola particular. Meu salário era bem menor do que o dele, mas era importante para mim contribuir em casa. Eu economizava onde podia, cozinhava em casa, evitava gastar com besteira e repetia para mim mesma que era só por um tempo, que logo a gente ia se livrar da dívida e ia poder viver do jeito que a gente sempre sonhou. Era até bom ter essa rotina, o Salvador dando quase todo o salário dele para pagar o financiamento, e eu pagando as contas do supermercado e da casa. A gente era um time, e cada sacrifício parecia ser dividido entre nós dois.
Os primeiros anos foram cheios de pequenas alegrias, noites no sofá lendo um livro, o Salvador me dando um sorriso de vez em quando, fins de semana chuvosos fazendo bolo na cozinha, o cheiro de canela que invadia o apartamento, conversas até tarde sobre o futuro, onde a gente falava baixinho sobre ter um filho, sobre ouvir pezinhos correndo pelo apartamento. Às vezes ele me abraçava forte e sussurrava que um dia a gente ia ter tudo, liberdade, segurança, uma família. E eu acreditava nele. Quando a gente finalmente pagou a última parcela do financiamento, a gente deu uma festa para comemorar a casa nova e a nossa vitória. A galera lotou o nosso apartamento, rindo e brindando. A Florbela me zoou por ter virado dona de casa, enquanto o Salvador fazia as vezes de anfitrião, circulando pelos cômodos com confiança, fazendo todo mundo se sentir em casa. A música estava rolando, alguém inventou uns jogos idiotas e eu lembro de ter me sentido tão feliz de estar cercada de pessoas que queriam o nosso bem. Foi daquelas noites que parece que confirmam que a gente fez tudo certo. Eu bebi mais do que devia naquela noite, toda animada. Em algum momento, o Salvador me entregou um monte de papéis, dizendo que eram só uns documentos que o síndico do prédio precisava que a gente assinasse, coisa de conta de luz, reforma, seguro. Eu ri, meio tonta e despreocupada, e assinei sem ler. Eu lembro vagamente que ele me apresentou um cara de terno, que ele disse que era um tabelião do prédio. Parecia tudo tão normal, e com champanhe na mão e todo mundo rindo, eu não questionei nada. Eu confiava no Salvador de olhos fechados. A Florbela ainda brincou que eu estava assinando a minha sentença de morte, e a gente riu mais ainda. O momento passou batido, no meio da bebedeira, só mais um detalhe numa noite de festa. Quando os últimos amigos foram embora e a gente se jogou no sofá, cansados, mas ainda radiantes de alegria, eu lembro de ter olhado em volta do apartamento e ter sentido um orgulho enorme. A gente tinha conseguido. Aquele era o nosso lugar, o nosso futuro, a base de tudo que a gente ia construir. Eu me encostei no ombro do Salvador, acreditando de verdade na promessa do nosso casamento. Só que, lá no fundo, bem escondido, tinha um medinho, um sussurro que eu não conseguia entender direito. Eu ignorei, afinal, o que podia dar errado quando o amor e a confiança eram tão fortes? No começo, a vida no apartamento novo parecia uma maravilha, tudo tranquilo e seguro. Mas aos poucos, quase sem eu perceber, as coisas foram mudando. O trabalho do Salvador como salvador de empresas começou a tomar mais tempo. Ele vivia viajando, sumia por dias. E mesmo quando estava em casa, chegava tarde, tenso, com o celular apitando sem parar. Eu botava na cabeça que era o preço do sucesso, que ele estava fazendo aquilo por nós, pelo futuro que a gente tinha sonhado junto. Nunca questionei nada, confiava nele de olhos fechados. O que eu não sabia era que essas noites no trabalho nem sempre eram só reuniões e papelada. Em algum momento aí, o Salvador reencontrou a Gabriela Sobral, uma mina que era rainha do colégio dele. Ela era toda produzida, daquelas que chamam a atenção, cabelo impecável, sorriso ensaiado. Adorava ser o centro das atenções, e o Salvador dava toda a moral pra ela. O que começou como um reencontro inocente virou outra coisa, uma parada que estava afastando ele cada vez mais de casa. Eu, besta, nem desconfiava de nada. Enquanto ele se envolvia com a Gabriela, eu me enterrava no trabalho e tentando virar uma pessoa melhor. Dar aula de línguas era o que eu amava fazer, mas eu queria mais do que só exercício de gramática e preparar aula. Comecei a estudar italiano, espanhol e até grego, com a ideia de que um dia eu e o Salvador íamos finalmente fazer aquelas viagens que a gente tanto falava. Eu imaginava a gente andando pelas ruas de Veneza, tomando café em Madrid, vendo as igrejas de telhado azul em Santorini. Cada noite que eu passava estudando, eu dizia para mim mesma que estava investindo no nosso futuro. Era engraçado como a gente estava em sintonias diferentes. Eu gastando toda a minha energia nos sonhos que a gente construiu junto, e ele, na surdina, destruindo as bases desses sonhos. Ele estava cada vez mais distante, distraído até quando a gente sentava para jantar. O sorriso dele já não chegava nos olhos, e direto eu pegava ele me olhando com cara de perdido, como se a cabeça dele estivesse em outro lugar. Eu tentava ignorar a pulga atrás da orelha, me convencendo de que todo casamento tem altos e baixos, que ele só estava estressado. Olhando para trás, os sinais estavam todos ali, o celular que ele não largava, as viagens que aumentavam sem explicação, o cheiro de perfume diferente na jaqueta dele, uma vez ou outra, mas eu não deixava a minha intuição falar mais alto. Eu queria tanto acreditar na gente, acreditar que o cara que tinha me olhado daquele jeito em Miami ainda era o mesmo cara que eu tinha casado.
Eu repetia para mim mesma que o amor era mais forte do que a distância, mais forte do que o trabalho, mais forte do que qualquer tentação. Eu dizia que todo casal passa por fases, e assim eu fui levando, estudando, trabalhando, esperando o dia em que a gente ia se livrar dos problemas e ia poder viver a vida de verdade. Eu não sabia, mas essa distância entre a gente não era só uma fase. Era o começo de uma rachadura que nunca mais ia se consertar. Aconteceu numa noite qualquer, daquelas que tudo parece normal. Eu tinha feito o jantar, uma coisa simples, frango assado com batata, o que o Salvador mais gostava. Ele sentou na minha frente, mais quieto do que de costume, mexendo na comida sem vontade de comer. Achei que ele estava cansado, acabado de mais uma viagem. Mas aí ele levantou a cabeça e me olhou com uma cara estranha, decidido. Belém, ele disse, com uma voz fria, eu preciso te contar uma coisa, eu amo outra pessoa. Eu quero me separar. As palavras ficaram pairando no ar, me cortando como uma faca. Por um tempão, eu só consegui olhar para ele, sem conseguir me mexer, sem ar. Por dentro, tudo revirava, mas por fora eu estava parada, sem reação. Eu não gritei, não chorei, não joguei o copo na parede, que nem nos filmes. Em vez disso, ouvi a minha própria voz, calma e distante, perguntando há quanto tempo isso estava acontecendo. Ele se mexeu na cadeira, sem graça, murmurou que aquilo não importava mais. Mas importava para mim. Cada detalhe, cada mentira que eu tinha engolido. Mesmo assim, mesmo com a ficha caindo, eu me surpreendi. Eu não briguei, não implorei. Alguma coisa dentro de mim congelou de vez, virou uma pedra de gelo no lugar do meu coração. Eu disse para ele, baixinho, que ia arrumar as minhas coisas e ia embora de manhã. Só que o Salvador não tinha terminado ainda. Ele se encostou na cadeira, e com um sorriso cínico, me deu a segunda facada. Ah, e só para você saber, ele disse, você não tem direito nenhum a esse apartamento. Ele é só meu. Eu pisquei, achando que tinha escutado errado. Como assim? A gente comprou junto, eu paguei as prestações todo mês. Ele deu uma risadinha, que me deu calafrio. Lembra da festa que a gente deu quando quitou o apartamento? Você estava bêbada, assinando aqueles papeizinhos que eu te dei? Um deles era uma renúncia. Você abriu mão da sua parte no apartamento. A escritura tá só no meu nome. O mundo girou. Minha cabeça voltou naquela noite, música, risada, champanhe subindo a cabeça. Eu lembrei de ter assinado uns papéis, do Salvador se metendo na frente, da Florbela brincando que eu estava assinando a minha sentença. Eu tinha rido. Eu tinha confiado. E agora eu estava entendendo que tinha caído num golpe da pior espécie. Você não tá falando sério, eu sussurrei. Ah, mas tô muito sério, ele respondeu, se inclinando para frente. Você nunca pagou as contas de verdade. O seu salário pagava o supermercado, as contas da casa, troco de pinga perto do dinheiro que eu ganhava. Esse apartamento sempre foi meu. Você devia agradecer por ter morado aqui. As palavras dele doeram mais do que a traição. Todas aquelas noites que eu deixei de sair, economizei centavos, achando que a gente estava junto nessa, ele jogou tudo no lixo. Para ele, eu não era nada. Senti um vazio, como se as paredes do apartamento estivessem me esmagando, me cuspindo para fora como se eu nunca tivesse pertencido àquele lugar. Não era só o fato de ele ter outra mulher, era que ele tinha roubado a casa que a gente construiu junto, o símbolo da nossa luta, dos nossos sonhos. Eu não respondi nada. Não ia dar o gostinho para ele de me ver arrasada. Em vez disso, eu levantei, fui pro quarto e comecei a arrumar uma mala pequena. Minhas mãos tremiam enquanto eu dobrava as roupas, cada movimento automático, como se eu estivesse vendo outra pessoa fazer aquilo. De manhã, eu fui embora. Deixei para trás os móveis que a gente escolheu junto, os livros que a gente enfileirou nas prateleiras, as fotos da gente sorrindo em tempos melhores. Saí do apartamento só com uma mala e o gosto amargo da traição na boca. A corrida de táxi para casa da minha mãe foi em silêncio, as luzes da cidade borradas pelas minhas lágrimas. Achei que já tinha sofrido antes, mas aquilo era diferente. Era uma destruição, daquelas que te arrancam a casa, o amor, a dignidade, tudo de uma vez. Quando entrei na casa da minha mãe, com os braços dela abertos me esperando, eu entendi que a minha vida tinha acabado, e no lugar dela, só tinha ficado um vazio. Quando eu abri os olhos no dia seguinte, não reconheci o lugar. A luz do sol entrava por janelas enormes, com cortinas fininhas, e deixava o quarto todo dourado, um quarto muito chique para ser meu.
Tinha uma cômoda de madeira toda trabalhada, com um vaso de lírios em cima. Os lençóis cheiravam a cedro e lavanda. Na hora, me deu um aperto no peito. Onde é que eu estava? O que tinha acontecido? Aí eu ouvi passos. A porta se abriu e o cara da festa à fantasia entrou. Ele não estava mais de máscara, e dava para ver que ele tinha um rosto forte, mas com um olhar calmo e sério. Ele estava carregando uma bandeja com café e torrada, colocou na mesa com cuidado e me olhou com respeito. Bom dia, Belém, ele disse. Meu nome é Clemente Novaes. Eu sentei na cama devagar, me cobrindo com o lençol. A minha voz saiu rouca. Onde eu tô? O que aconteceu ontem? Você tá segura, ele me tranquilizou. Isso aqui é uma propriedade particular, fora da cidade. E sobre ontem à noite, digamos que as coisas não saíram como planejado. Ele deu uma pausa e me encarou. Os papéis que você assinou eram de verdade. Legalmente, você e eu somos casados. O quarto girou. Eu agarrei o lençol com força, como se ele pudesse me segurar. Casada? Isso não pode ser real. Era uma festa, uma brincadeira. O Clemente balançou a cabeça. Não era brincadeira, era uma fachada. Eu sou policial disfarçado, trabalho com a Polícia Federal investigando crimes financeiros. Aquela festa era uma operação. A voz dele era baixa, firme, quase fria demais para tudo o que ele estava falando. Eu fiquei olhando para ele, com a boca seca. E você me meteu nisso sem me avisar, sem me perguntar nada. O olhar dele suavizou. Não era para ser você, tinha outra mulher que ia participar, mas o destino quis outra coisa. Eu admito que não devia ter deixado você assinar, mas já foi. A gente tem uma ligação que eu não conseguiria inventar. Eu tava com vontade de gritar, de sair correndo, de voltar no tempo e mudar tudo, mas aí ele se inclinou para frente, mudando o tom de voz. Belém, preciso ser sincero. Isso não é só sobre a operação. O seu ex-marido, Salvador Teles, ele tá envolvido com a quadrilha que a gente tá investigando. Ele não é só um cara que te traiu, ele participa de golpes em empresas, fraudes, negócios que acabam com famílias. Eu preciso de alguém que consiga se aproximar dele, alguém em quem ele confie para poder abrir a boca. Me faltou o ar. O Salvador. Mesmo depois de ter me destruído, mesmo depois de ter roubado a minha casa, a sombra dele ainda me perseguia. A voz do Clemente ficou mais calma. Eu não vou te obrigar a nada, mas eu acho que você é a peça-chave pra gente pegar ele, pra impedir que ele acabe com mais vidas. Eu fiquei em silêncio, dividida entre a raiva e a descrença. Uma parte de mim queria fugir de tudo aquilo, do Clemente, do casamento, das mentiras. Mas outra parte, a parte que ainda estava sangrando por causa da traição do Salvador, sentiu outra coisa, a chance de encarar ele, de finalmente ver a justiça ser feita. Quando eu finalmente falei, a minha voz estava firme. Eu vou te ajudar. Se o Salvador for mesmo culpado, eu quero que a verdade venha à tona. Eu quero que ele pague pelo que fez. O Clemente assentiu, sem mostrar nenhuma emoção. Então, vamos começar. O resort nas Florida Keys parecia um paraíso de primeira. As palmeiras balançavam com o vento, o mar era azul até onde a vista alcançava e o ar tinha cheiro de sal e de hibisco, mas por trás da beleza de cartão postal, dava para sentir uma tensão no ar. Aquilo não era férias, era um campo de batalha, todo enfeitado com cores tropicais. Eu estava ali como tradutora, contratada para ajudar os donos do resort, uma família antiga que estava lutando para proteger o que era deles. O Clemente, na dele, estava ali como um consultor, de olho em cada movimento. E tinha o outro lado também, os compradores, os tubarões cercando, com sorrisos falsos e sapatos engraxados. Quando as portas da sala de reuniões se abriram e a galera entrou, meu coração gelou. O Salvador Teles entrou, com a Gabriela Sobral agarrada no braço. Ele parecia mais velho, mais duro, mas ainda tinha aquela confiança toda que um dia me fez acreditar nele. A Gabriela estava grudada nele como se fosse um troféu, com um vestido chamativo e uma risada alta que fazia todo mundo olhar. Por um segundo, eu não consegui respirar. Aí ele olhou para a sala, me viu e paralisou. Me encarou como se tivesse visto um fantasma. Eu senti o peso do olhar dele, me analisando, sem acreditar. Eu tinha mudado desde a última vez que ele me viu, o cabelo diferente, a postura mais firme, a roupa mais elegante, tudo para mostrar uma confiança que eu tive que construir na marra. Eu não era mais a mulher arrasada que ele tinha jogado fora, eu era outra pessoa, alguém que tinha sobrevivido.
Eu abaixei os olhos por um instante e depois olhei para ele de novo, com um ar de profissionalismo. Por dentro, meu coração estava disparado, mas por fora eu estava tranquila. Me apresentei para a sala em espanhol, sem errar nada, e comecei a traduzir a conversa entre os donos do resort e os possíveis compradores. A minha voz não tremia, meu sorriso era perfeito. O Salvador não tirava os olhos de mim. Quando a reunião teve uma pausa, eu senti ele chegando perto. Os passos dele eram mais pesados do que eu lembrava, a presença dele era maior. Belém, ele sussurrou, com a voz rouca, por favor, eu preciso falar com você. Eu me virei para ele, sem mostrar nenhuma emoção. Por um momento, eu vi um pedaço do cara que eu amei, o cara que tinha me abraçado na praia em Miami, mas aí a risada da Gabriela ecoou pela sala e me trouxe de volta para a realidade. O que você tem para me dizer? Oi, perguntei. Não aqui, ele implorou. Por favor, me dá só alguns minutos. O olhar dele era desesperado, agitado, como se ele estivesse prestes a explodir. Eu esperei um pouco, para ele sentir o peso do meu silêncio. Aí, com um aceno de cabeça, eu disse, tá bom. Depois que a reunião acabar, 5 minutos, não mais que isso, ele respirou aliviado. Soltou o ar como se estivesse prendendo há um ano. Eu me virei antes que ele pudesse falar mais alguma coisa e voltei para a mesa dos donos do resort, andando com calma. Por dentro, eu estava tremendo, não de medo, mas de ansiedade. Aquele era o momento que o Clemente tinha me preparado. O passado e o presente estavam se encontrando, e eu não era mais uma vítima. Pela primeira vez, o Salvador precisava de alguma coisa de mim, e eu ia usar isso a meu favor. No começo, ele soltava as coisas aos poucos, nomes de empresas, sócios esquisitos, umas dicas sobre uns negócios. Mas logo a represa arrebentou, ele botou tudo para fora, os planos para detonar empresas, as fraudes, como ele manipulava empresas falidas para a galera dele comprar por mixaria. Falou de investidores, empresas de fachada, até deu a entender que mandava dinheiro para fora do país. A voz dele tremia, mas ele não parava. Parecia que desabafar tudo aquilo ia fazer ele virar santo aos meus olhos. Eu concordava com a cabeça de vez em quando, dava uns tapinhas nas costas dele, fingindo que estava comovida com o que ele estava contando. Por dentro, meu estômago embrulhava com cada palavra, mas eu me forcei a ficar calma, para deixar ele falar. Atrás de nós, escondido no escuro, o Clemente e a equipe dele estavam ouvindo tudo pelo microfone. Cada nome, cada detalhe, cada palavra que o Salvador deixava escapar era mais um prego no caixão dele. Quando ele finalmente terminou de falar, com o rosto cheio de lágrimas, ele pegou na minha mão. Agora você sabe, ele disse, tremendo, agora você pode acreditar que eu mudei, a gente pode recomeçar, é só você dizer que sim. Eu tirei a minha mão da dele, devagar. Obrigada por me contar tudo, Salvador, mas você se enganou. Eu não vim aqui para recomeçar. Eu vim aqui para acabar com isso. O rosto dele se deformou, sem entender nada, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Clemente saiu do escuro, com os policiais atrás dele. O Salvador arregalou os olhos quando as algemas fecharam nos pulsos dele. Ele gritou, tentou se soltar, jurou que tudo era um engano. Mas aí ele olhou para mim de novo, e a ficha caiu. Foi você, ele gritou. Você fez isso comigo. Eu segurei o olhar dele, sem piscar. Não, Salvador. Você fez isso com você mesmo, eu não fiz isso por vingança. Eu fiz isso pela verdade. E ali, vendo ele sendo levado, eu finalmente me senti livre. Uns dias depois, a notícia se espalhou rapidinho. O Salvador Teles tinha morrido de ataque cardíaco na cadeia. O corpo dele não aguentou esperar o julgamento. Mesmo que ele não tenha confessado no tribunal, as provas que ele tinha dado já estavam com os promotores. O nome dele ia ficar para sempre ligado à destruição financeira que ele causou. No fim das contas, ele não escapou das consequências, nem com a morte. A Gabriela Sobral sumiu do mapa rapidinho, deixou ele lá para apodrecer na memória e foi atrás de outro para dar golpe. Eu devia ter me sentido vitoriosa, e em partes me senti. A justiça tinha sido feita, as mentiras dele tinham vindo à tona, o poder dele tinha acabado. Mas não tinha alegria de verdade naquilo, só uma satisfação vazia, fria e amarga. O cara que um dia foi o meu mundo tinha sumido, destruído pelas próprias mãos. Dias depois, eu estava no mesmo pier, sentindo o vento bater no meu rosto e o sal me queimar os lábios. Tinha acabado. O capítulo do Salvador Teles tinha chegado ao fim,
e pela primeira vez, eu comecei a pensar em como seria a minha vida sem a sombra dele me assombrando. Depois que o Salvador foi preso e morreu, tudo ficou estranhamente calmo. A tempestade que tinha bagunçado a minha vida por anos tinha passado, deixando um silêncio que eu não sabia como preencher. Eu voltei a dar aula, voltei para a rotina, mas o vazio não ia embora. Foi aí que o Clemente apareceu na minha porta com uma mala na mão e um convite que eu nunca esperava receber. Me deram férias, ele disse. Vem comigo para a Turquia. Conhecer a minha família, o lugar de onde eu vim. Por um momento, eu fiquei pensando. Viajar sempre foi um sonho que eu tinha com o Salvador, um sonho que virou cinzas, mas o olhar do Clemente não tinha mentira, não tinha segundas intenções, só paciência e uma esperança em que eu estava aprendendo a confiar. Então eu disse que sim. A viagem pareceu que eu estava entrando em outro mundo. As águas azuis do mar Egeu se perdiam de vista, o sol brilhava nas ondas. A gente andou por mercados lotados de gente, com cheiro de tempero e café torrado no ar. Em vilarejos pequenos, as mulheres nos recebiam com sorrisos e pão fresco, um carinho tão verdadeiro que me dava vontade de chorar. Pela primeira vez em anos, eu não estava olhando por cima do ombro, com medo de ser traída. Eu me sentia segura. Eu me sentia viva. Conhecer a família do Clemente foi como começar um capítulo novo que eu nem imaginava que existia. A mãe dele me abraçou sem pensar duas vezes. Os primos dele zoavam ele em turco e me puxavam para rir junto. Na casa deles, cheia de vozes e histórias, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo, que eu pertencia àquele lugar. Uma noite, a gente estava andando na praia, vendo o sol se pôr e pintar o céu de dourado e rosa. A água batia nos nossos pés e o mundo parecia ter parado de respirar. O Clemente parou, se virou para mim e, pela primeira vez desde aquela noite na festa à fantasia, a voz dele tremeu. Belém, ele disse, o que começou como uma missão, virou realidade. Eu te amo, não por causa da operação, não por causa do que você podia fazer por mim, mas por quem você é. Eu não quero mais me esconder atrás de papéis e acidentes, eu quero que isso seja de verdade. Você quer casar comigo de verdade dessa vez? Por um instante, eu não consegui falar nada. Todas as lembranças passaram pela minha cabeça, a dor, a traição, a sobrevivência. E ali, parada com Clemente, eu entendi que o amor não é destino te jogando pra cima numa praia. É alguém te escolhendo todo dia, com honestidade e carinho. Eu sorri, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, eu sussurrei, sim. O Clemente ficou radiante de alívio e me puxou para os braços dele. Atrás de nós, o horizonte era enorme, sem fim, e o mar refletia a promessa de um futuro. E naquele momento, eu soube que tinha fechado a porta do meu passado e tinha entrado de vez na vida que eu merecia viver, uma vida onde o amor não era mentira, mas um presente. Um capítulo novo tinha começado, e pela primeira vez em muito tempo, ele estava cheio de esperança. Depois de contar a minha história, queria compartilhar uma reflexão. A vida, como vocês puderam ver, é cheia de reviravoltas inesperadas. Acreditei ter encontrado a felicidade para sempre com o Salvador, mas descobri da pior forma que as aparências enganam e a confiança cega pode nos levar a lugares sombrios. Mas a história não termina aí. Mesmo depois da dor e da traição, encontrei forças para recomeçar, para lutar pela verdade e para dar uma nova chance ao amor. Aprendi que o verdadeiro amor não é aquele que nos arrebata em um primeiro encontro mágico, mas sim aquele que se constrói dia após dia, com honestidade, respeito e compromisso. A minha jornada foi longa e dolorosa, mas me ensinou que a vida sempre nos reserva surpresas, boas e ruins. O importante é não desistir, aprender com os erros e acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar a luz no fim do túnel. E vocês, o que acharam da minha história? O que mais os tocou? Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa jornada de amor, traição e recomeço. Alguma coisa na história ressoou com as suas experiências? Compartilhem, por favor.